pessoal, estamos aqui com a Natália da Pimentaria e ela vai ajudar a gente a saber o impacto da ansiedade, da depressão na vida sexual. O que você acha, Natália? Doutora, eu acho muito importante dizer que, assim, a ansiedade e a depressão, né, ambos são quadros, assim, muito comuns no Brasil. O Brasil é campeão mundial em ansiedade, é um diagnóstico bem frequente. E essas duas estão muito ligadas a uma série de disfunções sexuais. Então, se a gente vai pensar, por exemplo, em ejaculação precoce, né, numa ejaculação rápida, ela acontece muitas vezes, especialmente em homens com menos de 40 anos, por conta da ansiedade. Se a gente vai pensar numa depressão, ela vai ser muito responsável pelos casos de baixa libido, né, de baixo desejo sexual, seja entre homens ou entre mulheres. Então, a gente não diz mais que as disfunções sexuais elas vão ser mensuráveis simplesmente com exames, né, exames de sangue, enfim, exames físicos. É preciso sempre avaliar a saúde mental desse paciente, porque muitas vezes, por trás de alguma dificuldade sexual que ele tem uma dificuldade anterior, uma dificuldade emocional, uma questão emocional. Se você vai pensar, por exemplo, num rapaz, num homem que não tem nenhuma comorbidade, nenhuma doença crônica, que vai para uma relação sexual e ali ele está muito ansioso para essa relação sexual, ele pode ter ali uma descarga de substâncias no corpo dele que vão constringir, que vão comprimir as veias, né? E o sangue não vai chegar até o pênis, então ele não consegue ter uma ereção. E aí muitas mulheres vão achar que não foram desejadas o suficiente, que não foram gostosas o suficiente, e na verdade é tudo sobre a ansiedade dele. Ou você vai ter, por exemplo, uma ansiedade, uma ejaculação retardada, que é uma demora para ejacular, às vezes nem consegue ejacular na relação sexual, porque esse homem está com a cabeça em outro lugar. Né? Seja deprimido, pensando, sei lá, num problema financeiro, num problema de trabalho que ele tem, o corpo dele tá ali, mas a mente está em outro lugar. E a mente é o nosso órgão sexual mais importante, primordial. Se uma mulher vai apresentar uma ansiedade ali de repente por conta de uma violência sexual que ela sofreu na infância, então quando ela vai para a penetração, ela lembra dessa memória, traz à tona essa memória, ela contrai a musculatura vaginal dela e ela não consegue receber uma penetração. Então, os episódios de ansiedade e depressão, eles estão intimamente ligados. E aí é um ciclo vicioso, porque eu estou deprimida, né, e eu não faço sexo, e o fato de não fazer sexo, e não ter orgasmos, e não ter prazer, faz com que eu não libere substâncias que são extremamente recompensadoras para o meu organismo, que vão me fazer ter bem-estar, me sentir bem, potente, viva, né? E aí é um ciclo. Então, essa ansiedade, essa depressão pode começar a partir de uma disfunção sexual, de uma dificuldade sexual, ou ser anterior e causar uma disfunção sexual. Ela está intimamente ligada a esse sistema. Então a gente diz que se você enfrenta alguma dificuldade desse tipo, você precisa procurar um psiquiatra. Então, além do seu ginecologista ou do seu urologista, procurar um psiquiatra e avaliar qual a melhor forma para o seu caso, porque você pode tratar tanto de forma medicamentosa quanto de forma com uma terapia. No mundo ideal, você vai fazer os dois. Você vai tratar dessas duas maneiras, tá? E sempre é importante dizer que alguns antidepressivos, eles de fato vão trazer como efeito colateral uma diminuição de libido ou uma diminuição de sensibilidade para ter orgasmo ou para ter excitação, mas hoje os profissionais atualizados, eles sabem fazer uma combinação de medicações ou sabem qual é a nova categoria, né, de medicações que não vai afetar tanto essa parte sexual para conseguir te ajudar, né? E além do que, é muito importante entender que, ainda que essa medicação que foi colocada para você, que foi prescrita pelo médico, ainda que ela tenha como efeito colateral alguma coisa ligada à sexualidade, gente, se você não está tendo o prazer de sair debaixo do cobertor, se você não está tendo a vontade de tomar banho, de comer, de ficar com seus filhos, isso é sem dúvida primordial, é mais importante, porque você já não está com vontade de fazer sexo. Se você já está em depressão, você já não está com vontade de fazer sexo. Então, primeiro você vai cuidar disso que é primordial, que é voltar a ter o prazer de viver, para depois você querer fazer sexo, tá? Então, muitas vezes o paciente fala, não vou usar essa medicação porque aí vai atrapalhar minha libido. Mas pera lá, quando foi a última vez que você fez sexo? Ah, faz 2 meses.
Você fala, bom, então você já não tava com vontade? Então vamos cuidar dessa parte primordial e depois a gente vê como é que fica a parte sexual. E olha que interessante, assim, só para dar ênfase, que o cérebro é o nosso órgão, o principal órgão sexual, né? A gente não imagina, a gente acha que tudo lá está acontecendo lá embaixo. Você vê que a cabeça é importantíssima para a gente estar, quando a gente está no relacionamento, tá de corpo e alma, né? Exatamente. E que as coisas também, pode ser o tratamento numa fase mais aguda, mas depois o terapeuta, ele vai adaptando a dose, o medicamento, conforme as coisas vão caminhando. Às vezes a pessoa consegue fazer um exercício, uma atividade física, melhora a depressão, tira um pouco do medicamento, olha a vida com outros olhos. A gente muda, né? A gente é diferente do que há 5 anos atrás. E então não percam, assim, a esperança, que a gente sabe que tem tratamento, a gente sabe que está muito frequente a depressão, mas como a Natália falou, tem medicamentos, tem terapia. E não abrir mão. Não abrir mão sozinho. Tem muita gente que descontinua, né, para a medicação ou para a terapia do nada. Do tipo, agora já estou me sentindo bem, tenho uma recaída. É muito importante voltar ao médico. De repente você estava ali numa crise com uma dosagem maior. Aí volta no médico dali a 1 mês, dali a 2 meses, reavalia se é preciso tirar, trocar por uma medicação mais leve, porque o abandono, né, essa ideia de que agora eu já estou bem, não preciso mais, geralmente vai acabar em recaídas, né? E conversar com o parceiro, né? Essa comunicação do que você está sentindo, fazer do parceiro ali para as horas boas e as horas difíceis. Exato, porque muitas vezes, num caso de ansiedade, por exemplo, essa parceira pode achar que ela não tá desejante o suficiente, por isso ele não teve uma ereção, e às vezes não tem nada a ver com ela, né? Da mesma forma, às vezes uma parceira que tá com uma baixa libido não é sobre o parceiro, mas ela não tá tendo prazer com nada na vida, né? Então, assim, é importante comunicar, exatamente, né? O que está acontecendo, que a gente acha que é óbvio, né? O óbvio tem que ser dito. O óbvio tem que ser dito. Não, ele deve saber. E às vezes, gente, o parceiro ou a parceira não sabem. A gente tem que deixar claro para não haver mal-entendidos, né? Exatamente. Obrigada, viu, Obrigada, Natália? doutora. Ótimas dicas, um abraço para vocês. Um abraço.